Tá gravando? Tá. Então vamos lá, gente. Então, boa tarde de novo. Vamos embora para o nosso último conteúdo aqui de entrada e saída, que hoje trata de discos rígidos. Né? Por que tem um capítulo à parte falando de disco rígido? Né? Porque, complementando memória, a gente viu que memória, né, tem a memória física e a memória virtual, né, a memória com endereçamento lógico, e que a memória virtual ela é composta de armazenamento primário, vamos chamar assim, né, de RAM, registradores, aquele cacareco todo, e do secundário, onde vai envolver discos. Tá? Então, o disco, que é um dispositivo de entrada e saída, ele também é algo importante na ideia da memória. Né? Quando a gente faz ali paginação, a paginação é tirar geralmente um conteúdo que está em memória e colocar em disco e trazer um conteúdo de disco para a memória, né? A paginação está geralmente funcionando nesse padrão. Então, por isso que a ideia de discos ela é importante para sistemas operacionais. Deixa eu passar aqui então. Então, assim, a gente já viu que disco rígido, né? Ele serve para muitas coisas, ele armazena o SO, a aplicação, o sistema, os dados do usuário e vai embora. Né? E ele também serve ali como uma memória do tipo não volátil. Né? A questão ler e escrever dado num disco, a teoria é simples, né? Já é uma tecnologia consolidada, né? A gente vai fazer leitura, vai fazer gravação num disco, né? Normal, normalmente não tem nada misterioso, né? Como era antigamente usar uma fita cassete, como era fazer gravação em CD, em DVD, em Blu-ray, não tem assim grandes mistérios tecnológicos para o negócio funcionar, né? Além disso, né, obviamente, o disco, como a gente viu também na parte de memória, ele é barato, né? A tecnologia para se construir um disco com grande capacidade de armazenamento é barata. E aí, então, o uso de discos para funcionamento do SO, né, ou para o correto funcionamento do que o usuário deseja, ele é padrão. Então, o disco rígido ele faz parte de um sistema operacional, digamos assim. Se a gente for pensar num periférico, né, num dispositivo de entrada e saída, que é meio que essencial para o funcionamento de um sistema operacional, é o disco rígido. Né? De novo, armazena informação e até a parte de paginação ela vai acabar sendo feita no nosso disco. Tá? Então, o disco ele acaba sendo essencial. Então, qual é a questão? É que o disco rígido, ele o disco rígido tradicional, vamos chamar assim, né? O nosso famoso HDD lá, ele é composto de elementos eletromecânicos. Então, basicamente, eu tenho, de fato, um ou mais discos metálicos que eles estão girando, né, numa rotação qualquer de 4.000 a 15.000 RPM na média, né, usualmente é isso. E eu tenho um motorzinho elétrico e tenho cabeças de leitura que fazem a leitura desse disco magnético. Né? Então, a leitura e a escrita é um processo eletromecânico, de fato. Né? E aí, isso causa a famosa lentidão. Por quê? Para cada bloco, né, que eu tenho que ler ou que eu tenho que escrever, a minha cabeça de leitura lá ela tem que ser posicionada na posição correta, na trilha correta, achar o disco, né, o disco vai girar para parar naquela posição correta, para encontrar o setor que ele vai ler ou gravar, e aí acontece a leitura, acontece a gravação. Então, se o disco rígido tradicional, ele é barato, tudo bonitinho, só que no fim das contas ele é um dispositivo periférico lento. Lento porque ele foi construído para ser lento. Né? É só fazer a comparação, acho que todo mundo já deve ter iniciado ou colocou para funcionar um notebook que tem SSD e um que tem um disco convencional. Né? O tempo de boot é um negócio, né, sem comparação. O SSD, por ser uma placa menor, com memória, espaço de armazenamento quase que flash ali, né, em chipset, né, e controlado por um controladorzinho do lado ali, é muito rápido. Né? Você não tem que girar disco, posiciona a cabeça, vai para um lado, isso não acontece. Por que o negócio é lento? Por isso aqui, ó. Isso é um disco rígido, tá? Então você tem aqui a cabeça de leitura ou cabeças, né? Porque aqui aparentemente mostra um disco, mas é muito provável que tenha um 2 ou 3 aqui embaixo,
né? Eu tenho um disco montado aqui em cima, tenho mais 2 ou 3 montados ali embaixo com a devida separação. Então eu posso ter uma cabeça de leitura, 2, 3 aqui, que elas se encaixam, né? Elas entram assim para fazer a leitura. O meu disco ele vai ter trilhas, né? Que são as laranjinhas aqui, são os cilindros. Vai ter blocos, né? Que é a parte azulzinha, e os setores, que é a parte mais em cinza aqui. Então, a leitura em disco, a escrita em disco é achar qual é o bloco, qual é o setor, qual é o cilindro, qual é o bloco, posiciona a cabeça lá e aí faz a leitura. Então, ler e escrever gera uma certa lentidão nesse processo. Não estou dizendo que um disco ele é lento, que ele é aquela carroça que vai atrapalhar tudo. Não é isso. É que se você for comparar com memória volátil, né, com flash, é muito lento. Né? Aquilo que acontece assim, num disco vai demorar, aconteceu. Tá? Então acaba de fato tendo esse problema com a lentidão. Por quê? Né? Porque um disco ele tem um disco rígido, ele tem discos lá, e esses discos vão ter faces. Né? Ele pode estar gravando só na face de cima, como ele pode estar gravando na face de baixo também. E aí tem trilha, tem setor, tem bloco. Né? Então, assim, você não consegue dizer assim, eu tenho uma cabeça e ela se divide em duas, uma está lendo para um lado, a outra está escrevendo para o outro. Não. Eu tenho uma cabeça que está lendo aquele disco como um todo. Mesmo que eu tenha 3 cabeças ali para ler cada um dos discos, eu não consigo fazer com que as 3 leiam o mesmo conteúdo, porque raramente é muito improvável que eu tenha na mesma trilha, no mesmo setor, no mesmo bloco, nos vários discos que eu tenho ali, nas várias faces de disco que eu tenho ali, o conteúdo que eu quero. Né? Eu não vou estar conseguindo ler o primeiro bloco na face superior do disco que está no primeiro disco, na face inferior do primeiro disco, na mesma posição, o segundo bloco, o terceiro na mesma posição do disco, na quadrilha. Isso não vai acontecer. Né? É muito complicado que você consiga ler algo assim de uma única vez. Você vai ler um, posiciona, lê o outro, posiciona, lê o outro, posiciona, lê o outro, posiciona, lê o outro. Então tem essa lentidão para conseguir ler e escrever informação. Então, assim, cada bloco ele tem que ser individualmente acessado. Né? Não dá para ler tudo junto. Não dá para. Não é sequencial. Né? Não é como a gente imagina que o negócio foi armazenado sequencial. Não foi armazenado sequencial. Então não dá para ler um atrás do outro. Antigamente, lá na popularização dos SOs, para saber o endereço de um bloco, o padrão de endereçamento era esse SHS, né? O cilindro, cabeça, setor. Então, assim, para acessar um determinado bloco, eu precisava informar lá para o meu disco rígido, via controlador, qual era a cabeça, né? Ou qual era a face do meu disco, qual era o cilindro, que vai representar a minha trilha, e qual era o meu setor do disco, onde estava aquele conteúdo lá, aquele bloco que eu queria procurar. Né? Era assim que o negócio funcionava. Então eu tinha que dizer para ele qual era. Cabeça, tu vai lá para o setor tal, trilha tal, bloco tal. E aí buscava o conteúdo. Hoje em dia, se usa uma ideia de blocos lógicos, né? Um endereçamento baseado em blocos lógicos. Agora sim, o bloco ele é linear. Né? Eu tenho o bloco do endereço 0, bloco 1, 2, 3, que é muito mais fácil de gerenciar o disco rígido. Tá? Não quer dizer que o conteúdo é salvo linearmente. O endereçamento é. Então vamos supor que a gente está gravando no disco um programa. E o programa vai fazer uso de 4 blocos aqui, do 0 ao bloco 3. Tá? Então, assim, o endereço desses 4 blocos ligados a esse programa é 0, 1, 2 e 3. Não quer dizer que eles vão estar no mesmo cilindro, mesma trilha e um bloco do lado do outro bloco. Né? Pelo contrário, é muito improvável que isso aconteça. É provável que o negócio esteja muito mais espalhado pelo disco. Tá? Então, assim, a ideia de um disco rígido não vai mudar, né? Embora tenha se evoluído, a evolução nem se compara com a evolução de
de processador, de memória cache. É uma evolução que vem acontecendo com discos rígidos, tecnológico. Vocês não vão acreditar, mas o meu primeiro disco rígido eu comprei em 91. Tem aí já bons 20, 30, bons 30 anos, né? Ele era literalmente do tamanho. É isso aqui, ó. É o tamanho da minha tela. Se eu for pegar em largura aqui, é o tamanho da minha tela. E ele pesava pelo menos uns 3 quilos. Era muito grande e muito pesado para funcionar num XT, né? Num PC XT, como o negócio é velho. E ele tinha absurdos 64K de espaço. Era um disco desse tamanho, de largura, acho que mais ou menos assim, de altura, se você colocar ele em pé aqui. Pesava horrores, pesava muito, esquentava muito, e ele armazenava 64K. Era quanto o disco cabia. Olha como o negócio era ruim antigamente, né? Hoje, eles são cada vez menores, com maiores capacidades, terabytes. Estou comprando um storage para um projeto aqui agora, com um HD de 16 terabytes, né? Que é o tamanho de um HD convencional, pequenininho assim, e ele armazena 16 terabytes. Né? Hoje, mesmo mantendo essa ideia de face, trilha, setor, bloco, né? Tem no controlador do disco rígido um firmwarezinho que faz a interação com os endereços. Independente se o endereço vem como LBA e o disco tem que tratá-lo como CHS, né? Tem um hardwarezinho lá no disco, no controlador, que vai fazer essa conversãozinha bonitinha lá. E eu copiei esse negócio aqui, colei e ficou aqui embaixo, viu? Isso aqui não tem destino não, tá? Então, o que acontece? Uma vez que o disco rígido, que é essencial para o funcionamento do SO, ele é baseado num dispositivo eletromecânico, ele tem partes elétricas, partes mecânicas, eles são lentos se a gente for comparar com a memória com o processador. Né? Acabei de explicar ali que eu vou ter que posicionar a minha cabeça para ler cada conteúdo. Né? E aí, essa lentidão, ela é vista de você calcular o tempo de busca, que é o tempo que eu preciso para posicionar a cabeça sob uma determinada posição. Né? Eu quero achar um bloco tal, que está no cilindro tal, trilha tal. Então, o tempo de busca é eu mover a minha cabeça até chegar nessa posição. Né? Então, você imagina, você acabou, vou pegar aqui rapidinho aquela figura de novo aqui do disco, você acabou de colocar a cabeça bem aqui, aí você precisa agora posicionar a cabeça para o outro lado aqui. Né? Então você precisa trocar o carinha, e se não for a face de cima, se for a face de baixo. Então, a cada leitura você vai tendo que fazer isso, e o tempo de busca, se a gente for brincar de calcular um tempo de busca de informação, é isso. Né? E esse negócio acaba sendo custoso. A gente vai procurando qual é o tempo que eu demoro para ler um bloco todo. Vamos supor que o bloco ele armazene 512K. Né? Então, vamos supor que o tempo de ler o bloco é 1 milissegundo, estou chutando, e o tempo de procura é 2 milissegundos, eu perco mais tempo posicionando a minha cabeça, né, achando a informação, do que literalmente lendo ela e fazendo o envio lá para a memória ou para o processador. Outra métrica para medir o tempo, né, a latência de rotação. Né? É o tempo que o disco vai precisar para poder girar, para que a gente consiga achar o setor corretamente. Né? Eu tenho que procurar qual é a minha trilha, ainda tem ali o tempo que o disco vai girar para poder eu encontrar a posição certinho, o setor que eu estou querendo encontrar. Então, tem formas de mensurar, eu não vou entrar muito nesse viés de qual é o tempo, porque aí, de fato, varia de disco para disco, varia da forma como a informação está mantida. Né? Vamos supor que você acabou de realizar ali a desfragmentação do teu disco. Então, assim, na teoria, o teu disco está mais organizado. Agora sim, pode ser que você consiga ter o teu aplicativo, o teu programa armazenado na sequência, um bloco depois outro bloco, na mesma trilha do mesmo setor, por exemplo. Mas não é o padrão, então tem métricas para tentar avaliar a lentidão de acesso ao disco, mas não vem ao nosso caso.
O que interessa, de fato, são as formas de como é que a gente acessa, né, o nosso bloco. Né? O endereço vai estar lá, ele pode ser aquele endereço lógico sequencial, o LBA, esqueci agora, tá vendo? A memória já não está boa. O LBA, é isso mesmo, né? Ou pode ser o CHS, mas o que acontece é... Cadê? Pronto. É que o que vai definir melhor essa forma de encontrar a informação, né, é a interface que o dispositivo está utilizando. Tá? Um disco rígido, né, a gente viu na aula passada, ele se encaixa muito bem ali como um dispositivo orientado a blocos. Né? Então, ele está sempre trabalhando com blocos de informação. Geralmente, 2 elevado a alguma coisa ali, blocos. Né? Cada bloco, em média, por padrão, 512K. Tá? Esse é o K? É K. É o tamanho lá. Então, o acesso ao disco, né, ele é feito como? Se gera ali alguma sequência de eventos para o negócio acontecer. Então, o driver, que está lá vinculado ao sistema operacional, quer solicitar uma operação de entrada e saída. Ele quer ler um conteúdo. Né? Então, ele vai dizer assim, ó... Desculpa, gente. Controlador, suspende a execução aí desse processo aqui, porque ele está querendo ler o disco. Né? E aí, então, ele agora faz uma interrupção e vai dizer assim, ó, eu quero ler o disco dessa posição aqui. E aí o controlador recebe aquilo ali, joga de fato para o disco vai lá, faz a tradução do endereço, posiciona a cabeça, faz a leitura, devolve para o controlador, joga no buffer, até que o negócio bate de novo lá no driver do disco rígido. Recebeu a informação, aí ele volta para dizer assim, olha, processador, recebi a informação que o processo queria, pode reativá-lo aí para que ele volte para a fila de prontos, para que ele consiga de novo ser executado. Então, você imagina que esse tipo de funcionamento ele existe num sistema operacional, né, sem nenhum tipo de problema. Só que quando você quer mover blocos muito grandes de conteúdo, né, isso é meio que inviável, tá? Então, assim, geralmente, quando você precisa buscar conteúdo no disco rígido e o conteúdo ele é maior, embora se tenham diferentes interfaces de acesso, e eu já vou chegar nelas ali, o método convencional ou mais frequente é fazer aquele DMA, o acesso direto à memória, né, que a gente viu também na aula passada. Né? Então, o meu controlador fala com o processador e eu envio direto para a memória. Né? Eu não preciso passar por muitas etapas de desgaste de conversa para poder buscar o meu conteúdo. Né? E eu não busco um bloco, eu posso buscar uma grande quantidade de blocos também. Tá bom? Voltando de fato para a ideia de interfaces de acesso, né, cada disco, né, pode ser elaborado, montado com algum tipo de tecnologia. Então, tem algumas interfaces tecnológicas que são as mais empregadas para você fazer a ligação do teu disco com o controlador. Né? Por isso que bateu o sono agora. A interface, de fato, de acesso. A interface mais comum ou mais usual é a IDE, né, a mais falada, que é a Integrated Driving Electronics. Né, era o padrão, antigamente era conhecido como PATA, esquece que esse negócio quase ninguém escuta mais, mas o IDE é o cara mais convencional. E ele suporta basicamente 1 gigabit por segundo. Né? Se a gente estiver utilizando um cabinho paralelo, não sei se alguém já brincou de instalar HD, era um cabinho paralelo bem fininho, que ele tinha 40 fiozinhos ou 80, depende da configuração. Tá, então, era o padrão que dominava, né, o que dominou por muito tempo as interfaces para você acessar discos. Isso era muito comum nos anos 90, né, e nas máquinas ali que estavam executando Windows, aquelas coisas primordiais. Tinha esse outro padrão, que é o SCSI, que é o Small Computer System Interface, que era chamado de SCSI,
né? Todo mundo conhecia como SCSI, padrão SCSI, né? Ele era e é muito usado ainda em servidores, ou melhor, ele era, porque não é um padrão mais em grande uso hoje, em servidores. Então você pegava servidores, né, máquinas Dell, Solaris, aquele tipo de coisa que rodava Unix mesmo, não era nem Linux, eles vinham com barramentos SCSI e a interface de disco era SCSI. Né? Enquanto no IDE você conseguia colocar 2 dispositivos, 2 HDs só, você conseguia colocar 16 com SCSI. Né? E transferia a cada um deles, né, até 2.5 gigabits ali. Tem hoje o que é o padrão, que é o SATA. Né? É a mesma coisa do IDE, só que o IDE era paralelo e agora o negócio ele é serial. Então é o que acontece hoje, é o convencional. Né? Tudo que é disco hoje vai vir com esse padrão de SATA. Né? A controladora conhece SATA e a velocidade é muito grande. Né? Se alcança agora 6 gigabits por segundo com um único cabozinho com 7 vias, né? Com 7 cabinhos pequenos ali, tá? Que é o convencional. Então, hoje, grande parte do material que é vendido é SATA. Você não trabalha mais com IDE, é só máquina muito antiga que tem IDE. E a mesma coisa vale para o SCSI, né? O SCSI agora é o SAIS, que é o Serial Attached SCSI, que é uma evolução que agora bate nos 12 gigabits. Né? Então, a gente evoluiu. Então, lá no começo, o negócio era IDE. 1 gigabit, sim, muito, muito raramente. Né? E o SCSI com 2.5. A gente tem agora já de 6 gigabits, um pouquinho acima, e 12 gigabits. Então, teve uma evolução para melhorar ainda o fluxo de informação, mas nem se compara com dispositivos que são mais ligados ao hardware, como memória. Tem uma questão também interessante em relação a disco, que é a ideia do escalonamento. Né? A gente está sempre imaginando que o disco trabalha atendendo uma requisição por vez. Né? Só que a gente vai ter, na realidade, vários pedidos, né, de acesso. Você vai ter, na realidade, várias aplicações lá no teu SO pedindo para acessar o disco simultaneamente. Algumas querem só ler, outras querem também escrever. Né? E aí, como a gente já viu, né, a estrutura do disco ali ela não vai ajudar nisso. Ela atende uma requisição por vez. Então, basicamente, é preciso ter um controle para saber qual é o pedido, a requisição que vai ser, que vai ser atendida. Né? Quem é o processo que eu vou ter que suspender para poder atender aquela requisição ali de leitura ou de escrita lá. Né? Então, e tem que ter um mecanismo para isso. Assim como teve escalonamento de processo, eu tenho agora escalonamento dos pedidos de acesso ao meu disco. Tá? E aí a gente volta para pensar. Pode falar, Doris. Essa necessidade de ter escalonamento para acessos dificultava a existência de threads em discos antigos? Dificultava a thread exclusivo. Sim, né? Porque, ó, você imagina que, embora o disco de hoje tenha interfaces mais velozes, tenha evoluído tecnologicamente, já menor, o acesso até o próprio trilha, setor, bloco, face lá, seja muito mais rápido, ele ainda é lento e ainda continua um por vez. Né? Ele continua. O problema é um por vez. Então, antigamente, quando o negócio era mais lento ainda, dependendo da implementação do SO, se estivesse implementando naquele padrão de N para 1, tu tinha, sei lá, 100 threads no padrão do usuário, lá na área do usuário, no espaço do usuário, e uma implementada aqui no núcleo do sistema operacional, e como é o núcleo que vai falar com o driver da cacareca, tu já viu, né? Era, assim, não adiantava, né? Assim, a gente percebe que até ali o começo dos anos 2000, o SO, ele até tinha conhecimento, né? Ele tinha a possibilidade
de ser implementado com soluções mais interessantes, né, melhores para desempenho. Mas o hardware não ajudava. Né? Então, mesmo funcionando naquela ideia do N para M, né? N na área do usuário e M ali no núcleo do SO, né? Aí a lentidão atrapalhava. Na primeira escolha do N para 1, a escolha era ruim, porque todo mundo era representado por uma única thread. Na do N para o M, já não é, a escolha não é ruim. É até uma escolha ajustada, digamos assim. Mas aí o disco é que atrapalhava o processo. Então, assim, bloqueou o processo. Se o processo fosse composto de várias threads, até um bom tempo atrás, ficava todo mundo parado esperando o negócio desbloquear, tá? Se estiver usando a ideia de 1 para 1, não, aí é tranquilo, né? Aí fica tudo bonitinho, tá? Outra coisa, Olha o que foi que fez a melhora nos anos 2000 que o senhor, até os anos 2000? Tá, primeiro porque você começou a evoluir tudo como um todo, né? Você lembra, você lembra ali que a gente tinha processadores bem, como é que eu vou dizer assim, simplificados, né? A gente pegou o meu primeiro computador era um PC XT. Não, eu tive um outro antes lá que era aquele que ligava na televisão, deixa para lá, né? Aí tive um XT que era de fato já um personal computer. Tinha o teclado, o mouse e tinha lá o monitor e a CPU zona, tamanho dessa minha mesinha que eu estou trabalhando aqui agora, né? Mas era super lento. Aí teve o XT, teve o AT, aí teve o bom e velho 386, né? Que foi o cara que assim, começou a revolucionar, onde o hardware, o processador começou a ficar mais eficiente e serviu de base para criar o Pentium. Aí o Pentium foi a evolução. Né? Era um processador veloz, com técnicas modernas de processamento, com instruções mais modernas, e aí essa evolução do processador obrigou a gente a ter discos melhores, a ter dispositivos melhores, ao SO se adaptar ou aproveitar melhor as funcionalidades que o processador tinha. Então, assim, acho que de 99 para 2002, aquele negócio deu boom. E aí, em 2002, ainda por cima, vem o Linux, né, que buscou ali um SO que já era consagrado para grandes servidores do trabalho, pegou o Unix ali e trouxe para o ambiente do PC. Né? E aí teve um grande boom. Mas se você pegar ali, depois do Pentium, tiveram umas coisinhas, aí vieram os cores. Core 3, Core 5, Core 7, né, Core 9, tem as gerações agora. Se você não tem assim grandes evoluções, diga assim, oh, esse processador aqui agora fez algo que mudou, não tem. Né? Do Core 3 até o Core 9 eu conheço bem pouco. Mas eu não consigo ver assim uma evolução que diz, pô, esse cara aqui revolucionou o mundo. Não, eles são mais velozes, eles gastam menos energia, eles têm mais núcleos, né? 8, 12, 16, ok, tudo beleza. Né? Mas eles não são assim caras que revolucionaram. Não tem instruções novas, né, que exigem que o teu SO se adapte. Isso não tem. Né? Então, assim, dos anos 2000 ali foi um grande boom mesmo para popularização do nosso PC. Né? A gente saiu de hardwares maiores para hardwares menores, né, que consumiam menos energia, e os SOs foram acompanhando esse negócio todo. Né? Assim, eu trabalhava ali com o bom e velho o Windows 3.1 e depois o Windows 3.11, que era o que tinha interface gráfica e rede. Olha que maravilha aquele negócio. Era lento que nem uma carroça. Né? E não fazia literalmente quase nada. Né? Hoje você tem SOs muito mais modernos que funcionam em diferentes tipos de dispositivos. Né? Então, assim, teve um boom ali no final dos 90 para os 2000. Tecnológico como um todo, tudo cresceu. Tá? Aí eu acho que hoje o negócio está mais estagnado. Hoje eu não vejo não vejo grandes evoluções que justifiquem. Né? Eu estou literalmente agora comprando aqui um processador para uma máquina, e é assim: se eu compro um i5, né, de 11ª geração,
custa 2.300. Se eu compro um i7 de 10ª geração, né? E aí se tu vai olhar ali velocidade, cache, são muito parecidos. O i7 ganha besteirinhas ali. E o valor do i7 é 2.600, 700, estou na dúvida. É R$300, R$400 a mais de diferença de um para o outro, do processador. Entendeu? Assim, né, não tem grandes evoluções, tem grandes sacadas tecnológicas que digo assim, pô, com isso aqui agora o mundo vai mudar, a gente vai ter que readaptar esse negócio, né? De 98 para 2002 o negócio deu aquela melhoradinha básica, a máquina foi ficando mais barata, mais eficiente, aquele negócio todo, os SOs foram ficando mais interativos, né? E o negócio ficou e foram crescendo com ideias novas, tá bom? O senhor acha que vai ter uma revolução quando os fabricantes eles concentrarem em fazer componentes específicos para inteligência artificial? Eu não sei se A vai ficar tão assim tão em voga assim. Eu te diria, né? E aí já assistindo palestras lá dos meus colegas de segurança e de criptografia, né? Que no dia que a gente tiver um computador quântico de fato, né? Assim, e quântico pessoal, né? Tem computador quântico lá na IBM, aqueles não vale a pena, como era antigamente. Antigamente, o computador era aquela sala ginórmica que ficava lá numa universidade, numa grande empresa, algo do tipo assim. Né? Quando, vamos supor que um dia esse negócio se popularize, né? Que a gente tenha um computador quântico de fato rodando aqui em casa. O nosso PC, o nosso notebook vai ser um computador quântico. Quando isso assim, miniaturizar é outra revolução. Né? O SO vai ter que ser meio que refeito. Né? Não vai dar para aproveitar tudo que o SO tem, né, funcionando aqui com computação binária, para trabalhar com computação quântica. O negócio vai dar uma chacoalhada boa aí. Agora, assim, não tenho ideia se isso um dia vai acontecer de fato. Agora, assim, eu não vejo assim esse padrão de que IA vai dominar tudo, né? Acho que a Skynet não vai surgir, não. Eu acho. Tá? Eu não consigo ver se vai ter computadores baseados em IA, algo do tipo assim. Não consigo imaginar algo disso. É que já tem alguns processadores com componentes para otimizar o uso O uso do processador. do machine learning. Ah, tá, não, para atualizar. Mas é aquela. Né, ó, o usuário final, a princípio, ele não está, né, muito preocupado com isso. Né? O teu usuário final não vai precisar rodar um modelo, né? Fazer uma comparação. O teu usuário final não vai estar muito ciente disso, não. Assim como tem GPU, né, que você usa lá para acelerar o processamento desse tipo de coisa, não sei se vai ter um ganho tão. Né, só se de fato se começar, acho que essa é a tua ideia, né? Se começar a embutir o SO de IA, né? Que eu também não vejo muita serve, não vou dizer que não serve, é muita coisa, porque assim, se você quer um SO genérico, né, para o usuário final, você não vai colocar coisas muito específicas, senão você vai estar perdendo tempo. Né? A grande maioria, 99%, não vai usar aquilo. Né? Vai estar lá, poderia otimizar algum tipo de processo, né? Mas eu não sei se chega a tanto. Talvez para aplicações específicas aí eu acho que aí é interessante. Mas mesmo assim seriam mudanças em SOs mais específicos, né? Você não vai num computador desse colocar um Linux, você vai colocar um servidor lá, um SO para servidor mais robusto, digamos assim, com interface, sem interface, né? Algo do tipo assim. Tá bom? Tudo certo. Vamos nós. Então, assim, para fazer esse escalonamento do acesso, assim como tem o escalonamento lá do processo, né? Tem aí um monte de escalonadores também. Assim como tinha lá os vários algoritmos, também tem algoritmos para cá. Então, assim, só para
mostrá-los e deixar uma referência interessante, a gente vai estar supondo que o nosso disco, né, onde a gente vai mostrar agora aqui, são 6, eu acho, escalonadores os mais conhecidos, né? Ele tem 1000 blocos, tá? Então, o disco de 1000 blocos, ele vai de 0 a 999, e que a nossa cabeça de leitura, ela começa no bloco 500. Então, ele está no meio do disco. Ela está ali paradinha. E aí, eu tenho pedidos de acesso, né, para o bloco 278, depois o 914, depois o 447, o 71, o 161, o 659 e o 335. Então, a ideia é ver como é que os algoritmos clássicos de escalonamento de acesso, e não de processo agora, se comportam num disco com esse padrão. 1000 blocos que estão ali enumerados sequencialmente, né? E onde a cabeça está literalmente marcando, está posicionada no bloco 500. Então, o primeiro escalonador, que vocês não conhecem, é o FCFS, né? Que é o FIFO. Então, ele vai atender aquela fila lá que foi gerada de pedidos de acesso ao disco, na ordem que ela chegou, né? E, de novo, por que usar o FCFS? É simples, fácil de implementar, e a gente já sabe que esse negócio nunca vai dar um bom desempenho. Mas o que você quer? Você quer um desempenho maravilhoso ou você quer se livrar rápido do negócio? Não, eu quero me livrar rápido. Então, mete lá um FCFS. Então, basicamente, o que vai acontecer é isso aqui, ó. A cabeça está na posição 500, certo? Aí, o primeiro processo aqui da fila é o 278. Então, a cabeça tem que sair da posição 500, no setor 500, digamos assim, chegar na 278. Então, se fosse sequencial, né, bonitinho ali, ela iria percorrer 222 blocos até chegar ao 278. O próximo bloco é o 914. Então, ela vai percorrer agora 636 para chegar até o 914. O próximo é o 447. Aí vai percorrer agora mais 467. O próximo é o 71. Percorre mais 376. O próximo agora é 161. Percorre mais 90. O próximo é o 659. Agora percorre 498. E o último é o 335, que ela percorre então 324. Então, para ler essa sequência aqui, 278, 914, 447, 71, 61, 659 e 335, partindo do 500, o disco, né, passou por 2.613 blocos. Né? Tudo foi lido, mas não foi a melhor sequência de leitura para que o negócio funcionasse. Tá? Então, assim, atendeu? Atendeu. Não quer dizer que o negócio está maravilhoso. Né? A cabeça teve que passear bastante para funcionar. Beleza. Aí tem o segundo algoritmo, que é o SSTF, né? O Shortest Seek Time First, né? O menor tempo de busca primeiro. Então, lembra muito ali o nosso SJF, que trabalhava com o tempo de duração menor. Né? Então, aqui a gente vai procurar o cara que tem o menor tempo de busca. Então, a minha fila tinha 278, 914, 447, 71, 161, 569 e 335. Então, ele vai tentar atender aqueles que estão mais perto da posição que ele está. Ele está na posição 500, né? Então, o cara mais perto dele é o 447. Então, ele sai do 500 para o 447. Só percorreu 53 blocos. Depois do 447, ele vai para o 335, que é o que está mais perto dele, aí 112. Depois para o 278, aí mais 57. 161, 17, 71, 90, e aí ele dá o salto grande, que é voltar para o outro lado, né? Já que ele foi decrescendo, agora ele vai crescer. Aí ele sai do 71 para o 659, né? Que tem 588, e aí vai para o 914, que é 255. No total, 2.272 blocos. Bem diferente dos 2.600, né? 100% a menos, mais do que 100% a menos aqui para resolver, tá? A questão toda, né, embora o tempo, né, a passagem por bloco tenha sido menor,
A questão toda é que você nunca consegue garantir esse percurso aqui, né? Você pode não ter esse percurso e se chegar um cara de novo. Vamos supor que aqui no final chegou o cara, chegou quando esse cálculo foi feito aqui desse caminho, foi traçado, não tinha, mas depois chegou aqui um pedido para o bloco 1. Né? Eu estava no 71 aqui, ó. Então, para chegar no 1 era muito mais fácil, mas esse cara aqui, quando ele calculou tudo isso aqui, não estava. Aí ele foi a 914 para vir para o bloco 1. Então, ele percorreu agora aqui 913 para chegar nesse cara. Então, assim, nunca dá para garantir essa ideia como funcional, tá? Um outro algoritmo é o DISCAN, onde ele fica varrendo continuamente o disco, né, para atender as requisições, tá? Aqui o negócio fica um pouquinho mais mais interessante, né? Então ele tenta varrer, escolhe um sentido ali, quando ele chega no final ele inverte para tentar o outro sentido, tá? Então assim, ele começou a varrer, né, do disco do início para o final, e aí ele chegou lá, ele estava no 500. Depois do 500, para chegar no final, que é o 999, o cara mais perto era esse cara aqui, ó, o 659. Então ele andou 159 blocos. Depois ele tinha 914, né? Que era aqui o 255. E ele teve que ir até o final do disco. Né? Isso aqui não é um pedido de acesso. Mas ele percorre do início ao fim do disco. Então ele foi ao fim do disco, que era o 999. Ganhou, então, gastou aqui mais 5 blocos percorrendo de graça. Aí ele viu, opa, cheguei no fim. Então agora eu vou voltar para o início. Né? Eu já fiz 914, fiz o 659 e já saí do 500. Então eu vou agora para o próximo, que é o 447. E aí ele percorreu o 552. Aí depois do 447 é bem lá o SSTF, né? 335, 278, 161 e 71. Né? Aí ele percorreu 1.307 blocos. Né? Já é mais tranquilinho aqui. E ele funciona muito bem se você estiver trabalhando com servidores de disco, né? com grandes servidores de arquivos, onde eu tenho pedidos sequenciais e conteúdo é muito grande. Aí funciona bem legal essa estratégia de ficar varrendo do início ao final do disco. Se a minha cabeça no começo do disco, ela vai do começo até o final. Chegou no final, ela inverte, tá? A outra ideia é o C-scan, que é uma variação do scan agora usando uma espécie de fila circular, né? Em vez de ir do início ao fim e aí voltar, ele já continua. Né? Então, ó, ele fez ó, 500, 659, 914, 999, 0. Né? Embora o 0 esteja do lado do 999, como ele é circular, ele percorreu mais 999 blocos. Aí foi 71, que era o primeiro, 161, 278, 335, 447. Né? Aí a quantidade já deu aqui uma aumentada, né? 1.776 blocos agora para poder fazer. Né? O tempo de espera entre os pedidos ele é mais constante agora, né? Porque eu atendo um, atendo o outro, né? Eu vou até o fim e já inicio de novo. Só que a quantidade de tempo rotacionando ela pode ser maior quando eu chego no fim da fila e tenho que voltar para o começo. Né? Quando eu chego no fim do disco, né? Eu tenho que voltar para o começo, eu dou uma rotação completa. Né? Eu saio do último bloco para o primeiro bloco. Então, vou ter sempre esse tempo aumentado, colocado na minha estratégia aí. O lock, ele é uma otimização do scan, né? Agora, nesse caso, a cabeça do disco ela não vai até o final e ela inverte o movimento. Então, ó, 500, 659, 214 e ela não vai até o 999, ela já inverte. Opa, era o último, eu vou agora para o cara antes do 500. 447, 335, 278, 161, 71. E o C-Lock é a mesma ideia do C-Scan. Né, ó, 500, 659, 214, 71. Ele não foi nem ao 99, ao 999, nem ao 0. Né? Ele já pulou para o 71, 61, pá. Tá? São essas ideias aí.
Esses algoritmos de scan, né, baseados no scan ali, o S-scan, o C-scan, o lock, o C-lock, eles são chamados de algoritmos de elevador, né, porque eles ficam fazendo a cabeça ir para um lado e para o outro, né? Vai até o final, vai até o começo, vai até o final, vai até o começo, tá? Tem essa ideia. E diz a lenda que quanto mais você faz a cabeça se movimentar, menor é a vida útil do teu dispositivo, tá bom? Pronto. Esse era o conteúdo, assim, interessante para falar de disco. E aí tem a última parte agora de disco, que é como é que a gente organiza o nosso disco, pensando agora tanto em desempenho quanto em segurança, né? A gente já viu que o disco vai ler vai ler um bloco por vez, né? E tem bloco que eu só quero ler e tem bloco que eu quero escrever. Então, assim, os caras imaginaram assim, pô, disco é lento, né? É a principal forma que eu tenho para poder armazenar o meu conteúdo, né? Eu consigo armazenar grandes volumes, mas ele é lento, né? Porque ele é eletromecânico e ele não é confiável. Se der problema no disco, né? O famoso deu pau no disco lá, só deu erro, deu pau no disco, acabou, já era. Acabou-se. Né? Então, ele é um componente que não tem muita confiabilidade também. Então, se imaginou, ou foram imaginadas estratégias para tentar deixar os discos mais eficientes e mais seguros, que é essas técnicas de RAID, né? Que é o Redundant Array of Inexpensive Disks. Então, você vai agora criar um vetor, uma pilha, uma matriz de discos redundantes, né? Que o custo não é tão caro assim. Tá? Então, foi a ideia que o pessoal teve para garantir. Qualquer sistema desse tipo de RAID aqui, ele vai precisar de pelo menos 2 discos. Né? Um só não tem RAID. Então, eu tenho que ter 2 ou mais para poder eu conseguir fazer esse negócio funcionar. E esses 2 ou mais discos, eles são vistos pelo SO como se fosse uma grande unidade. Eu posso ter 10 discos, ele vai entender aquilo como uma grande unidade, um grande volume de informação. Supor aqui a unidade F do Windows, tá? Ele vai lá. A ideia final é que eu consiga aumentar o meu desempenho, né, paralelizando, por exemplo, leituras, né, e também aumentando a minha confiabilidade, porque eu vou tentar trabalhar com técnicas de redundância. Qualquer ideia de RAID funciona por hardware ou por software. Obviamente que por hardware é muito mais eficiente do que, assim, muito mais veloz do que por software, tá? Mas ambas funcionam muito bem. E tem várias formas de organização. Tem até uma organização internacional, que eu não vou lembrar o nome agora, que padroniza esses tipos de RAID. Tá? Os mais comuns, eles vão do 0 até o 6. É o RAID 0, RAID 1, RAID 2, 3, 4, 5, 6. Que é o que a gente vai ver aqui agora. O primeiro RAID é o RAID 0 e desse padrão linear. Então, o que eu tenho aqui agora? Eu tenho 2 ou mais discos, né? Onde eles são divididos eles são considerados como partições e eles são meio que concatenados em sequência. Então, eu peguei 3 discos aqui, ó, e eu logicamente enxergo como um único discão. É um único disco. Só que eu tenho 3 discos que estão colocados em sequência. Então, o conteúdo vai para o disco 0, encheu, vai para o disco 1, encheu, vai para o disco 2. Por isso que é chamado de JBOD, né? Just a bunch of discs, né? Apenas um punhado de discos aí, né? Serve para aumentar o desempenho, né? Porque se alguém quiser ler um conteúdo aqui, alguém quiser escrever um conteúdo aqui, alguém quiser ler o conteúdo aqui, eu consigo executar 3 operações ao mesmo tempo. Se todo mundo quiser ler aqui, já não é muito legal. Se todo mundo quiser escrever aqui, já não vai dar muito certo. Mas eu tenho a possibilidade de ser um pouquinho mais eficiente. Então, na teoria, eu tenho uma velocidade maior de leitura e escrita, né? Porque agora eu, na teoria, consigo de fato trabalhar em paralelo, mas isso só vai acontecer se eu tiver de fato todo mundo muito bem alinhado. Se eu tivesse sequencialmente o meu conteúdo.
Né? Você imagina que eu comecei com conteúdo aqui, depois a parte desse cara veio para cá, depois está para cá, aí esse ganho ele acaba se perdendo como um todo. E, obviamente, ó, eu tenho zero redundância. Né? Se o disco 1 falhar aqui, ó, eu perdi um terço dos dados. Se o disco 2 falhar, eu perdi mais um terço dos dados. Tá? Então, ele funciona aumentando o teu espaço, mas não, na teoria, melhora a velocidade, desempenho de leitura, um pouco de escrita, mas não garante confiabilidade. Aí tem o RAID 0, onde a ideia agora, em vez de ser linear, é trabalhar com o que eles chamam de stripping, com faixas. Né? Então, agora, o disco ele é dividido em áreas de tamanho fixo, em partições, digamos assim. Ó. Então, eu tenho uma faixa ó, que ela percorre o disco 0, o disco 1 e o disco 2. Eu tenho outra faixa que percorre de novo aqui, ó, o 0, o 1 e o 2. E assim vai. Então, eu tenho faixas em todos os discos. Tá? Então, cada fatia, cada faixa agora, né, ela vai armazenar ali um ou mais blocos do meu disco lá bonitinho. Tá? E aí eu consigo preencher esse conteúdo no meu disco utilizando uma estratégia de round robin ali para poder controlar. Tá? Então, o meu disco agora ele é muito mais. O meu disco lógico ele está muito mais segmentado. Né? Ele tem um pedaço do disco 0, do disco 1, do disco 2, é 0, 1, 2 e assim vai. Né? Eu consigo armazenar esse cara de forma mais interessante. O espalhamento agora é maior, né? Então eu tenho uma carga muito mais distribuída agora, né? E aí agora sim eu tenho um acesso melhor, e aí eu posso acabar tendo um desempenho melhor de leitura, com certeza, né? Escrita ainda depende de algumas coisinhas, né? Essa estratégia ela suporta grandes volumes de informação, né? Tudo bonitinho, mas de novo não oferece redundância a dados. Né? Se eu perder aqui o disco, a minha faixa para de funcionar. Né? Se eu perdi aqui o disco 2, esse bolo de faixa aqui deu chabu. Então, não é muito, não é muito interessante. Veio então a ideia do RAID 1. Vamos agora espelhar o disco. Né? Então, eu tenho dois discos, onde um é o espelho do outro. Né? Um tem a cópia exata do outro disco. Tá? Então, se eu estou lendo aqui o D0, B0, a cabeça do D1, B0 está na mesma posição. Eu estou escrevendo aqui no D0, B1, a cabeça vai escrever também no D1, B1. Tá? Então, o que um disco faz, o outro faz. Tá? Então, eu estou espelhando. Não aumentei desempenho nenhum, né? Meu desempenho é igual ao de um disco convencional. Só que agora eu tenho uma redundância. Né? Se esse disco para de funcionar, eu tenho esse cara aqui. Então, eu ganhei na redundância e não ganhei nada no desempenho. Se eu quiser colocar mais do que dois discos, eu tenho que começar a brincar de juntar o meu RAID com o RAID 0. Né? Então, eu vou ter que ter um RAID 0 agora para organizar esse cara. Tá? Sim, esses RAIDs iniciais, 0, 1, o pessoal não usa porque não vale a pena, é muito custoso. É melhor trabalhar ali com RAID 4, RAID 5 e RAID 6, que são os caras de fato mais eficientes. O RAID 1 ele agora tem mais confiabilidade, né? O desempenho de leitura, ok, você pode pedir para ler ao mesmo tempo nas cópias, mas na escrita não. Né? Eu tenho que escrever o que eu escrevi num, eu tenho que escrever no outro. Eu não posso ter dados desencontrados. Aí veio, então, o RAID 2. Em vez de a gente salvar esse negócio como bloco, vamos salvar como bit individual. Olha que ideia. Não vamos gravar bloco, não. Bloco dá muito trabalho. Gravar 512 bytes é muito ruim, não é legal. Vamos gravar bit. Bit por bit. Aí, para garantir confiabilidade, a gente vai colocar lá uns códigos de corredores de erro, né? Na classe de Hamming codes ali, para poder fazer esse negócio. Obviamente, isso foi criado na teoria, se implementou e viu que esse negócio é um pé no saco. É muito custoso salvar bit a bit. Né? Limpa buffer, coloca no buffer, coloca. Não vale a pena, não é viável. Né? É muito mais fácil você salvar e ler blocos. Né? É muito interessante. Então, assim, o RAID 2 foi proposto
implementou para fazer uma prova de conceito, viu que não chega aos pés de fazer algo com um bloco, e aí a ideia morreu. Então o RAID 2, de fato, ele tem na teoria, mas não existe. O RAID 3 é uma melhoria do 2. Enquanto no 2 era bit, no 3 é byte. Tá? O que mudou foi isso. Assim, de grande coisa. E agora, além de ter, né, esse código Hamming aqui, um dos discos, então eu tenho que trabalhar com pelo menos 3 agora, eu uso para paridade. Eu tenho um disco para controlar a paridade dos dados. E aí eu consigo garantir que os meus dados são agora mais confiáveis. Se eu tiver leitura, né, eu consigo trabalhar com os discos numa boa. Escrita, eu consigo também trabalhar com discos numa boa. E se der algum problema, em qualquer disco, eu consigo gerar o conteúdo usando o código de paridade. Ou se der erro no código de paridade, eu consigo usar os outros para gerar o código de paridade. Então o negócio funciona muito bem. Não tem figurinha porque ainda trabalha com bytes e ninguém quer trabalhar com bytes. Eu nunca trabalhar com bloco. Então é mais ou menos o que tem aqui o RAID 4. O RAID 4 é o RAID 3, só que agora voltamos à ideia de trabalhar com blocos, que é o cara que é eficiente. Então eu tenho disco 1, disco 2, disco 3 e tenho um disco 2 e disco 0, desculpa, 0, 1, 2 e o 3, que é o de paridade. Então agora eu tenho de novo um elemento, né? Tenho 3 discos agora para garantir que o meu acesso ele é mais rápido, ele é mais veloz, e eu tenho um disco que garante a paridade. Deu problema nesse disco 2 aqui, eu coloco um novo disco no lugar e a junção da informação que está no disco 0, disco 1 e disco 3 remonta ao conteúdo do disco 2. Deu problema no disco 3, o conteúdo do 0, do 1 e do 2 remonta o conteúdo do 3. Então é muito eficiente, é muito interessante. Se der erro em 2 discos aí, deu chabu. Tá? Se der erro em 2, aí não tem muito o que fazer, não. Tá? Mas acho que o RAID 4 é a ideia mais usual quando se quer trabalhar com disco aí. O RAID 5 ele tem a mesma ideia, né, do RAID 4. Né, ele também usa ali um disco de paridade, tudo bonitinho ali. Só que agora essa paridade ela não fica num único disco. Essa paridade ela fica distribuída em todos os discos. Né? E aí elimina aquele problema de desempenho da paridade. Né? Porque na cada escrita, em cada um dos 3 blocos, eu tenho que atualizar o meu disco de paridade. Né? Atualizar e calcular e salvar na paridade também o novo valor correto. Tá? Então o RAID 5 também é um dos RAIDs bem populares e tem esse funcionamento aqui. Ó. Né? Eu tenho a paridade agora em cada disco. Cada disco agora mantém a sua paridade. Então tem o conteúdo e paridade, né? Dados e paridade, dados e paridade. E esses caras não ficam nas mesmas faixas, né? Para evitar que qualquer tipo de problema dê errado, né? Então, assim, se o disco não der problema como um todo, se der problema numa faixa, eu consigo recuperar tudo sem problema nenhum rapidamente, né? Acaba sendo bem eficiente essa ideia do RAID 5. E aí tem o RAID 6, né, que é o mesmo RAID 5, só que eu tenho agora uns códigos de correção de erro baseados em Redmond Solon para poder garantir, além do bit de paridade. Então, junto com os meus dados aqui, também são armazenados códigos de paridade para garantir que o erro está funcionando. Códigos de erro para garantir que a paridade e a integridade estão, de fato, coerentes. Tá? O grosso que vocês vão encontrar por aí é gente implementando RAID 4, RAID 5, RAID 6. Tá? Esse é o grande padrão aí de uso. Aí, obviamente, você pode brincar, você pode fazer um RAID 0 mais um RAID 1, 1 mais 0, 1 0 mais 1, 1 5 e 0, um RAID 1, um RAID... Então, você consegue combinar os RAIDs à vontade. 0, 1, 5, 0, 1, 4, 5, 6. Tá? O resto você não combina muito, não. E aí tem uma tabelinha que dá uma visão geral, mais ou menos. Ó. O RAID 0, né, ele vai até uma velocidade ali N de discos, né, que o N é a quantidade de discos. Então eu consigo fazer 2 leituras, por exemplo. Consigo também fazer duas escritas, né? Só que eu não sou tolerante à falha, tá? O que faz stripping, né, tem a mesma ideia, né?
e ele também não faz redundância falha. O RAID 1 só consegue ler a quantidade de discos, a ler escrita não. Escrita é uma para todas as cópias. O espaço diminui agora, que ele é só o de um disco, né? Só que agora ele é tolerante à falha. Né? Eu tenho 2 discos, então eu posso falhar um, que o negócio vai funcionar muito bem. O RAID 4, né? Eu tenho agora N-1 agora, para poder fazer leitura em paralelo, porque 1 é paridade, então paridade nunca vai ser lido, né? E a escrita é uma por vez, porque eu preciso escrever também lá no de paridade. Tá? E tolero aqui uma falha sem nenhum tipo de problema. O RAID 5 é a mesma ideia, né? Aumentou a quantidade aqui de discos, né? E o RAID 6 também, só que agora eu tenho que ter no mínimo 4 discos, mas eu garanto que 2 podem falhar. Né? Com o RAID 6, 2 podem falhar, que eu continuo funcionando. Né? Então, o negócio funciona mais ou menos por aí. Senhores, era isto aqui. Dúvidas? Perguntas? Todo mundo foi embora? Ih, não tem ninguém vendo a aula. Falei sozinho, ó. Fala, Dolício. Em relação aos discos lógicos, quantos discos lógicos eu posso fazer de um disco físico? Ah, boa pergunta. Não tenho ideia. Eu vou lembrar, assim, vou chutar aqui um valor, porque eu tive lá no ICOMP final do ano passado para limpar uma máquina nossa antiga, que tinha lá um servidor, e esse servidor ele tinha 54 discos lógicos criados nele. Tá? Só que nem todos estavam ativos, né? Digamos assim. Tá? Então, assim, eu não sei te dizer qual é a capacidade de volumes lógicos que dá para criar com discos ali. Mas eu acho que dá para criar um monte. Essa minha máquina tinha 54 criados e 9 ativos. 9 estavam funcionando na máquina lá. E no final, foi tudo jogado fora porque ninguém de fato usava mais aquela máquina lá. Estava ligada já há anos sem ninguém de fato colocar nela lá. Tá? Então, isso pode ter discos de backup, tipo isso? Que seriam esses inativos? Não, esse é a. Não, peraí, desculpa. Acho que tu perguntou. Repete a pergunta, Larissa. Acho que eu te falei uma coisa errada. Com quantos discos lógicos eu posso fazer um disco físico? Então, deixa eu voltar para cá. Com quantos discos. Opa! Rapidinho. Com quantos discos lógicos. Vou botar para a figurinha aqui do RAID. Bora, minha filha. Obrigado. Tá. A tua pergunta é: com quantos discos lógicos, que é esse aqui, tu faz disco físico, é isso? Odalísio? Eu tinha imaginado isso. É porque é o contrário, né? É disco físico que gera um único disco lógico. Sim, sim. Tá? Assim, na teoria. O que eu te falei era outra coisa, tá? Eu te falei de virtualização, tô ficando gaga. Aquilo eu tinha uma máquina lá, física, onde tinham 54 discos, mas eram discos virtuais de máquinas virtuais, tá? Eu te falei outra coisa. A princípio, eu consigo pegar esses meus 4 discos aqui e gerar um único disco lógico. Agora sim, a controladora RAID permite que você quebre isso em mais discos. Puxando na memória aqui, eu já fiz num storage, mas isso foi 2001, tá? Tem 21 anos aí já. Um storage que tinha 12 discos físicos, aqui, né? De 0 até 11. Eu precisei montar 4 volumes lógicos. Um disco lógico para o sistema de controle acadêmico, um disco lógico para o sistema de biblioteca, um disco lógico para o sistema de páginas web, aquele tipo de coisa lá, e um outro disco lógico para produtos teste, segurança, aquele tipo de coisa. Tá? Isso eu fiz.
Eu não sei te dizer qual é o limite que uma controladora permite fazer, tá? Aí, obviamente, né, eu tinha 12 discos, eu não vou lembrar agora a capacidade de cada um, mas não era terabytes, né? Eu acho que eles tinham 500 GB, algo do tipo assim. E aí eu criei 4 volumes com esses caras ali, tá? Mas eu não precisei criar mais do que 4, então não sei te dizer. Eu acho que na teoria ele faria 1 para 1, né? Ele acabaria fazendo um disco lógico para cada disco físico. Dá para cortar na metade e fazer mais, né? Mas aí vai perder um pouquinho da ideia do RAID fazendo isso, né? Quebrando os caras aqui em muitos volumes. Tá bom? Certo. Perguntas? Não? Eu tenho várias questões já sobre entrada e saída, mas eu acabei não colocando no Colab, tá? Eu vou só me reunir com o professor Juan, que ele está me chamando aqui já há mais de meia hora, e aí, quando eu acabar, eu coloco lá no Colab as questões e volto para corrigir. Odalísio, tu tá com tempo amanhã? É, Para eu ver o teu código? A gente marca para ver o código lá, para ver o erro que tá dando aqui. É que o Juan tá me chamando aqui, eu lembrei que eu tinha que falar com ele. pode ser 7 da noite? Não, amanhã eu não posso de noite. Eu vou estar na UFAM presencial amanhã de 7h15 da manhã até 6 horas. Aí depois eu tenho que vir para casa e ter uma reunião aqui na igreja, eu não consigo. Mas eu vou estar virtual o dia todo. Só me chamar, quando tu puder, tu me chama. Certo, eu vou ver se Tá? dá. Pronto, beleza. Tá? Que aí ou então pode ser hoje depois de 7h30. Eu vou fazer seminário com alguns alunos aqui, 7 da noite. Aí 7h30 eu estou disponível já. Pode ser hoje então? 7h30? Acho que pode. Acho que pode. Tá, quando eu criar a sala dos alunos lá, eu te mando o link para ela, tá? Aí Beleza. tu fica na sala vendo lá o seminário, quando acabar, o pessoal sai e tu fica. Tá bom? É que o pessoal estava explicando, pessoal, eu peguei alguns códigos para avaliar ontem e eles estão dando um erro numa classe do Java. Como o meu Java atualizou no fim de semana, eu estou achando que é o meu problema, o problema é comigo, não é no código de vocês. Tá? Então, eu só, como tinham 5 trabalhos com esse mesmo problema, eu vou descobrir qual é o erro. Aí, se o erro não for comigo, eu comunico com vocês. Tá? Mas até agora eu não achei nenhum código que não tenha que tenha dado um resultado errado ou funcionado errado. Peguei código onde o comentário atrapalhou a compilação, eu já resolvi, né? E esses códigos que deram esse erro de compilação lá. Tem um trabalho que funcionou e funcionou certinho. É o único que está corrigido oficialmente até agora, esse aí. Tá? Mas aí eu vou corrigindo e vou avisando vocês. Tá bom? Fechamos então, gente? Eu vou encerrar aqui a nossa gravação. Tá? E aí os senhores estão liberados aí. Assim que eu acabar minha reunião,